O Flamengo tem 4 reforços antes da final contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e a gente tem um alívio importante para essa final, tá? O Alexandro e o Davi Luiz voltaram a treinar. O Alexandro a gente já trouxe ontem à noite que ele voltou a treinar, né? E que deve ser o titular na final, nos 2 jogos da final contra o Atlético Mineiro. E o Davi Luiz também voltou a treinar com o elenco, né? O Alexandro vive uma grande fase, importantíssimo esse retorno do Alexandro. É um jogador que a gente sentiu muito a falta dele, principalmente porque o Ayrton Lucas não vive uma grande fase, é um excelente jogador, mas não está numa boa fase, até jogador de seleção, mas não está bem. E o Davi Luiz também, assim como o Alexandro, voltou aí a treinar com o elenco e deve reforçar o Flamengo aí contra o Atlético Mineiro. A gente tem outros 2 reforços que aí não tem problema com relação à lesão, né? Que foi uma questão de suspensão. Os jogadores estavam com um terceiro amarelo, estavam suspensos e não puderam atuar nos últimos jogos. No último jogo, no caso, contra o Internacional. Então, Arrascaeta e Léo Pereira treinando normalmente e também voltam a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Tá? Então, a gente tem aí esses 4 retornos e a zaga, muito provavelmente, deve ser com os 2 Léos, né? Léo Ortiz e Léo Pereira. Tem uma informação que está circulando que o Léo Ortiz vai jogar no meio e que a zaga seria Fabrício Bruno e Léo Pereira, tá? E que o Léo Ortiz iria para o meio campo. Isso aí não é confirmado ainda. Vale a gente lembrar que no primeiro jogo, tá, o Flamengo não pode contar com o Eric Pulgar. O Flamengo tem alguns jogadores suspensos, tem o De La Cruz, né, que está lesionado. O Flamengo tem alguns desfalques aí já confirmados, né? O Bruno Henrique também não pode atuar no primeiro jogo da Copa do Brasil. O Flamengo, então, procura aí alternativas, né, para esses jogadores que estão aí suspensos para esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Além deles, a gente tem aí também o De La Cruz, o Luiz Araújo, que seguem no departamento médico, o Vinha, o Cebolinha, o Pedro e também o Carlinhos, né? O Carlinhos segue no departamento médico, mas não poderia jogar de qualquer forma. É outro jogador que não poderia atuar nem no primeiro nem no segundo jogo. Não pode atuar na Copa do Brasil porque já jogou pelo Nova Iguaçu. Tá? Então, esses são os desfalques, né? Nós temos a lista de suspensos apenas o Eric Pulgar e o Bruno Henrique. Eu estava confirmando aqui para ver se tinha mais algum outro. Não, realmente não tem. Suspensos apenas Eric Pulgar e Bruno Henrique.